Eu sempre almejei crescer profissionalmente e ter uma evolução profissional. Eu nunca estava naquele empreendimento e ficava pensando assim, daqui eu quero para tal lugar, não. Eu tinha um foco tão grande na finalização daquilo com o resultado, que o que vinha depois eu não me preocupava. A nossa profissão, ela é evolutiva, o nosso aprendizado ele é evolutivo. Então a gente tinha uma meta de em um ano de entregar um shopping funcionando com um prédio em construção em cima, com concreto de alto desempenho, concreto protendido, fachadas pré-moldadas. Eram os primeiros prédios que tinham fachadas pré-moldadas com, na época, estampa. Eu já vinha criando um modelo mental de projetar, criar, fazer tudo fora. E quando fosse para o canteiro de obra, transformar aquilo numa linha de montagem. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Arquintegra, um espaço onde a gente fala sobre arquitetura, construção e tudo mais que surgir por aqui. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial para mim. E se você quiser saber sobre construções de grande porte, construções industriais, todo esse tipo de coisa, gente, a gente vai falar desse assunto aqui e com certeza vai ser muito útil para você. Porque eu tô com uma das referências nesse tema aqui do meu lado. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Ive. Obrigado por ter convidado. Fiquei muito feliz, muito honrado e parabéns pelo projeto aí, que é maravilhoso. Obrigada. O Marcelo, gente, ele já foi diretor, vice-presidente de grandes empresas. E ele tem da parte de engenharia, é isso? Sim, na parte de engenharia, na parte de engenharia. Na engenharia, desenvolvimento de projetos. Bom, eu passei por vários setores e a engenharia sempre foi a espinha dorsal da minha formação e da minha parte profissional. Então a gente vai daqui a pouquinho conhecer tudo sobre o Marcelo, fica ligado que vai ser muito interessante, eu tenho certeza. Mar, me conta, como que começou a engenharia na sua vida? Desde pequeno você tinha vontade de ser engenheiro? Não, começou depois? De onde veio? Na verdade, quando era criança, eu nunca pensei em ser engenheiro ou arquiteto, nada disso. Não tem referência familiar? Não tenho nenhuma referência familiar. Depois até fui referência para o meu sobrinho, que ele é engenheiro, mas eu não tive essa referência. E eu acho que o único ponto que foi muito sensível, eu lembro que na época os meus pais, há muito tempo atrás, né, eles sempre me direcionaram para que eu tentasse já fazer um colegial técnico. Então, não esperar a faculdade para ter uma profissão e já tentasse através de um colegial técnico. E eu, logo quando eu terminei o ginásio, na época que era ginásio, eu fui e comecei a fazer um curso no liceu, na época do Liceu de Artes e Ofícios, e eu fiz um curso de desenho de construção civil, a formação de desenho de construção civil, que era voltado para arquitetura, tinha edificações e desenho de construção civil. E naquele ambiente foram 4 anos de estudo, onde eu consegui, eu fiz com 14 anos de idade que eu comecei, então eu era muito novo. E foi ali que eu tive a imersão neste ambiente de construção, de projeto, de desenho. E eu pude conhecer um pouco mais sobre a cidade, sobre o urbanismo, sobre o que era uma série de coisas. E então vem daí toda essa essência. Eu fiquei apaixonado. E eu me identifiquei muito bem com aquilo, né? Então, primeiro... E na época você pensava em engenharia mesmo ou você tinha uma engenharia, arquitetura, você tinha essa dúvida? Eu tive dúvida quando eu fui fazer a faculdade. Porque no colégio o curso era voltado para arquitetura, mas tinha várias matérias de engenharia. Então, eu adorava fazer a parte de canteiro de obras, de construir, a gente construía. Eu adorava a aula de cálculo, uma doideira, porque eu ia muito bem na aula de cálculo, mas eu adorava desenhar também. Então, eu sempre fiquei muito nesse meio do caminho. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu tinha a oportunidade de fazer ou arquitetura ou engenharia. E avaliei muitos pontos, prós e contras, e eu enxerguei eu tinha muito mais oportunidades no mercado na época para engenharia do que para arquitetura. Entendi. E eu tenho um viés um pouco mais para a engenharia em si, né? E aí eu fiz a faculdade de engenharia, mas quando eu entrei na engenharia, os 3 primeiros anos foi praticamente, eu passei pelos 3 primeiros anos, porque
ele foi um repeteco de tudo aquilo que eu vivi no colegial técnico. E aí, o que eu fiz? Enquanto a faculdade, os 3, 4 primeiros anos, eles foram muito fáceis para mim, porque eu já tinha adquirido esse conhecimento, eu enverguei na parte profissional. Ah, você já entrou e começou a trabalhar? Já entrei e comecei a trabalhar. No penúltimo ano do colégio, eu já comecei a trabalhar em escritório de arquitetura, e no primeiro ano de faculdade, eu comecei a fazer obra. E aí eu fui fazer obras de habitação popular, eu fiz residências, eu fiz umas casas, enfim, eu fui entrando nesse ambiente de engenharia e de construção junto com a faculdade. Então a faculdade era de noite. De uma maneira prática. Prática, né? Então aquilo foi indo. Então eu fui adquirindo toda essa experiência e fui me deixando... não foi me deixando levar, mas as oportunidades elas aconteciam, né? E eu fui entrando. E eu acho que o ponto mais sensível para mim foi quando faltavam 2 anos para eu me formar, e eu estava no escritório que ele fazia avaliações. Eu passei por um processo de fazer, era um escritório de avaliações e perícias. Ah, sei. E era um escritório que dava muito dinheiro. Para um estagiário, que na época era um estagiário e um técnico, porque era um técnico estagiário, ganhava-se muito dinheiro. Só que ele não tinha muito futuro, ele não tinha muitas oportunidades de crescimento. E faltando 2 anos, eu falei assim, não, eu preciso voltar para a área de obra, de engenharia efetivamente. E eu falei assim, não, nem que eu tenha que dar um passo para trás em termos financeiros, ganhar menos, mas eu vou me dedicar a isso. E aí tive a oportunidade, fui atrás, né? E tive a oportunidade de trabalhar numa grande construtora na época, que era a Chain, fazendo uma obra de um shopping. Como estagiário, hein? Como estagiário. Eu entrei, fui lá com a cara e a coragem, não conhecia ninguém, não conhecia nada, não fazia nada. Tive a oportunidade de ter um grande líder na época, né? Então ele era o diretor e o chefe da obra, né? O gestor da obra, me contratou, fiz uma entrevista, passei por alguns processos seletivos, passei e comecei. E eu acho que assim, a grande oportunidade foi que eu me formei em 2000, isso foi em 98, lá naquela época... Precisava contar todos esses detalhes. Mas aí tá a experiência do Marcelo. Não tem jeito, a gente não consegue fugir muito disso. Né? E aí foi uma obra em que em 90 tinham todas as tecnologias possíveis. Então ele tinha um shopping e um prédio comercial em cima dele, com concreto de alto desempenho, concreto protendido, lajes planas na época. A gente trabalhava com escoramentos com mesas voadoras, fachadas pré-moldadas. Eram os primeiros prédios que tinham fachadas pré-moldadas com, na época, estampe, drywall, sistema de drywall. Então, todas as tecnologias que podiam, elas estavam embarcadas naquele empreendimento. Então, em um ano, eu consegui fazer uma imersão de um patamar, de um ambiente de um outro nível, né? Então, assim, eu me deparei e automaticamente eu comecei já a me relacionar com profissionais e empresas bem posicionadas no mercado, desde construtoras, gerenciadoras na época que faziam todo o processo e bons fornecedores. Porque nessa época também não era tão difundido, né, esses sistemas. Na parte de residencial você não tinha usado nada disso ainda. Nada disso. Residencial era muito poucos construtores. Sempre se falava muito de racionalização, né? Porque você tem a racionalização e a industrialização. Ambos são importantes. Mas os empreendimentos residenciais, eles sempre tratam muito a questão da racionalização, repetição de processos, né, para você ter menos desperdícios, uma série de processos. Mas sempre com uma mão de obra muito intensa ainda e artesanal, como o processo construtivo. Lá não, lá já era totalmente industrial. Então a gente tinha uma meta de em um ano, eram 12, 14 meses mais ou menos, de entregar um shopping funcionando com um prédio em construção em cima e você tinha clientes pesados, né? Você tinha grandes responsabilidades de
Um shopping, se você se compromete a entregar o shopping na determinada data, você precisa cumprir com aquilo, porque um mês de um shopping não funcionando é lucro cessante. É uma série de processos e responsabilidades que vêm por trás disso, né? E a gente sempre brinca, né, que na época tinha os shoppings, a área de shopping estava totalmente em expansão, com várias empresas. E shopping você tem 3 datas importantes para inaugurar. Basicamente são 2, que Natal. é véspera, Dia das Mães e Natal. Natal. São essas. Eu pensei que Natal... São essas 2 datas. Então, assim, se você perde essa janela, você tá danado. É igual escolas, né? Escola, você vai construir escola, ou você entrega ela em dezembro para começar no primeiro semestre, ou você vai perder o ano. Então, esse tipo de negócio, ele te tensiona, impulsiona para você ter uma inteligência que antecede todo o processo, que ela tem que funcionar, né? Então, assim, desde aquele processo, desde aquela época, eu já vinha criando um modelo mental de pensar fora do canteiro, entender fora do canteiro, projetar, criar, fazer tudo fora. E quando fosse para o canteiro de obra, transformar aquilo num processo, uma linha de montagem, né? E a partir dessa experiência, você ficou nesse ramo de shoppings, empreendimentos comerciais, ou você chegou a sair desse ramo? Não, eu terminei, né, na verdade faltavam 2 anos para me formar, terminei esse empreendimento, como aquilo me motivou demais, eu realmente me dediquei. Você é jovem, né? Então assim, eu me dediquei e eu tive um bom desempenho. E ali eu consegui ter uma grande visibilidade para esses players que eu falei, para os clientes. Então, você acaba aumentando a sua rede de relacionamento. E aí, dali, eu tive oportunidades de ir para grandes construtoras, né? Eu recebi ofertas para participar de grandes construtoras. Aí, ó, primeira dica para você que é arquiteto, engenheiro, recém-formado, às vezes, né? Como que você pode crescer no mercado da construção civil? Tá aí, a primeira dica do Marcelo, você tem que se dedicar. Não tem sucesso sem dedicação, né? Não tem sucesso, não tem. E assim, a nossa evolução, a nossa profissão, ela é evolutiva. O nosso aprendizado, ele é evolutivo, né? É uma profissão que você, cada vez mais, a cada projeto que você faz, você adquire experiência e isso vai te crescer. Então, assim, enquanto você é jovem, vai com tudo para cima, se dedica. Tenta estar do lado de pessoas que vão poder te agregar, não só tecnicamente, porque a parte técnica ela acaba vindo de N formas, mas tenta sempre estar próximo de pessoas que vão ser líderes para você. E eu sempre tive essa grande oportunidade de sempre ter grandes líderes na minha vida, né? Então, isto é o que faz você se espelhar. Você se espelha, você vê exemplos, e aí você começa a colocar os seus valores, o que você quer, quais são os seus objetivos. E você vai traçando e alcançando isso, né? Nossa, incrível. E aí, depois disso, você continuou fazendo... Qual foi a sua trajetória? Você saiu dessa empresa de shopping center e foi para que tipo de empreendimento? Eu saí de lá, e aí formado como engenheiro, participei. A minha experiência profissional, basicamente, eu passei por 3 grandes empresas. Fiquei 2 anos numa, 20 em outra e Uau. 2 anos numa outra. Então, 2 construtoras e uma incorporadora. 20 onde a gente se conheceu, eu trabalhei com ele muitos anos. 20 anos onde a gente teve 12 foram comigo. 12. Então você imagina, de 20 anos, 12 anos nós tivemos juntos ali. Então, ambos cresceram juntos, né? Eu acho que ambos, ela quando começou ela era estagiária, eu já era engenheiro, gerente, eu não lembro o que era na época. Gerente, e né? todos nós fomos crescendo juntos, né? E nessa trajetória toda, foram 3 empresas grandes e sempre com projetos emblemáticos, sempre fazendo prédios corporativos, shoppings, indústrias, sempre empreendimentos que desafiavam, sempre muito desafiadores, né? Então, a primeira empresa que eu trabalhei foi a Método, né? Eu fiquei 2 anos, fiz um grande empreendimento no centro de São Paulo,
um prédio como de uso misto, comercial, corporativo. E depois de 2 anos que eu fiquei nesse empreendimento, terminei, foi muito importante, porque na época a Método era uma empresa que tinha uma representatividade muito grande no mercado, né? Ela trabalhava muito com essas tecnologias, então ela tinha muito esse viés. Com essas tecnologias construtivas? Com essas tecnologias construtivas, né? Então ela tinha muitos parceiros, né? Ela investia em parceiros que traziam tecnologias, pessoas de fora, de dentro. Então isso tudo fez ela, dentro de um período da engenharia, ter uma grande representatividade, né? Ela sempre foi muito importante. Então todo mundo tinha um grande desejo de trabalhar na Método, né? Então tive a oportunidade de trabalhar lá. Quem passava lá era desejado no mercado da construção. Era desejado no mercado da construção. E realmente foi isso, né? E realmente foram 2 anos muito bons. Eu lembro que o empreendimento, fiz muita amizade profissional mesmo, troca de experiência, profissionais que a gente carrega até hoje, né? Mas eu lembro que um dia estava lá almoçando, a obra já estava praticamente pronta, terminando, e eu recebo a ligação, estou almoçando, atendo, e era o dono de uma grande construtora na época, a Matec, o Luiz Augusto. E me chamando para uma entrevista. Uma entrevista não, ele queria conversar comigo. E eu, um engenheiro, 2 anos de formado, recebeu uma ligação de um dono de uma construtora, um CEO de uma construtora que estava totalmente em ascensão. Eu falei, óbvio que eu vou. E fui, fiz uma conversa com ele e ele me chamou, falou assim, me convidando para trabalhar na empresa dele. E a empresa estava crescendo muito, ela estava tendo grandes projetos, grandes ascensões, e me convidou para participar. Eu aceitei porque o desafio ele era muito empolgante, assim, né? E assim, eu sou muito motivado a desafios, muito, né? Então assim, o meu perfil, toda vez que eu entro no ambiente, que ele entra naquele ambiente meio monótono, aquela coisa repetitiva, de tudo igual, fazendo uma coisa, eu perco a motivação, né? Então assim, eu acho que a maior parte das pessoas elas são assim, mas eu sou muito motivado a desafios. E ele me desafiou, né? Ele me desafiou a assumir, a ir para a empresa e tocar o empreendimento sozinho, né? Até então, eu participava de obras sendo um engenheiro, junto com uma equipe enorme. E ele me deu a oportunidade de tocar o empreendimento, não sozinho, mas ser o responsável pelo empreendimento. Eu aceitei, fui com muito medo, porque era uma empresa... Algo novo também. Algo novo, né? Era uma empresa que tinha um DNA muito forte no aspecto não só da engenharia, mas uma empresa que ela desafiava o mercado de fazer coisas diferentes que ninguém fazia, né? Então, assim, ela se desafiava a construir shoppings em menos tempo que as outras empresas faziam, ela se desafiava a entregar mais por mesmo preços competitivos. Então, aquilo tudo me saltou aos olhos, né? Eu falei assim, pô, eu tenho uma grande oportunidade aqui. E fui. Quando eu chego lá, eles me deram e olha que louco, eles me deram a oportunidade de eu escolher entre 2 empreendimentos. Um comercial, que era um prédio na Avenida Paulista, e um prédio residencial que ficava ali na região dos Jardins. Eu podia escolher, todo mundo iria escolher o prédio comercial, porque é um prédio na Avenida Paulista, com mais exposição, e eu escolhi o residencial. Por quê? Por que eu escolhi o residencial? Porque o corporativo, ele tinha metodologias construtivas que eu já tinha passado no que eu tinha vivido na antiga construtora. Entendi. E nesse residencial tinha um outro player no processo que o cliente era a Impar. Então, eu sempre tive a Impar como uma incorporadora que ela desenvolvia empreendimentos
de médio, alto padrão e tal, e ela sempre teve uma grande inteligência de engenharia. Ela foi uma das poucas incorporadoras que ela tentava colocar a engenharia ou a industrialização no processo de um empreendimento residencial. Né? Por mais difícil que fosse na época, era que mais trazia racionalização, era que mais trazia a industrialização no processo residencial. E eu falei assim, eu tive pouquíssimas experiências em residencial. Falei assim, eu vou imergir nesse projeto. E aí eu escolhi fazer o prédio residencial. E, olhando hoje, foi acertado. Foi acertado por quê? Porque eu pude fazer, imagina, um prédio nos Jardins, o empreendimento tinha 35 andares, isto há bastante tempo atrás, numa região de quadrilátero, uma região de difícil acesso, onde, eu só fui descobrir isso depois, tá? Que a parte mais difícil era a logística, de chegar caminhões, entrada de material, não tem onde estocar, não tem o que fazer, um terreno super restrito e empreendimentos de alto padrão com clientes de alto padrão. Né? O empreendimento acho que tinha 200, 250 metros quadrados cada apartamento. E foi incrível. Foi incrível porque foram 2 anos onde eu pude pegar o empreendimento do começo até o final, do primeiro dia até o último, e eu pude me deparar com as oportunidades de construir através de ter tempo para contratar antecipadamente os fornecedores. Eu desenvolvia os fornecedores, ensaiava, prototipava, discutia a logística com tanto a empresa quanto os próprios fornecedores. E a Impar ajudou muito na época, porque ela era cliente, então ela trouxe o projeto era deles. Né? E eles trouxeram todo esse know-how. Então foi uma grande oportunidade de entender, e eu vi naquele empreendimento que assim, ele foi um sucesso, porque ele terminou no prazo, por um único motivo, porque o projeto ele era perfeito. O projeto, quando eu comecei a obra, ele estava 100% desenvolvido. Era um projeto que ele tinha todas as disciplinas desenvolvidas e todos os projetos de produção. Era um empreendimento que eu tinha projetos de fechamentos, era todo em drywall, mas eu tinha todos os projetos, todas as paginações, eu tinha projetos de impermeabilização, ou seja, eu entendi que o que eu consegui desenvolver ali foi um benefício e foi consequência de ter tido projeto. Se eu não tivesse projeto, eu não teria tido aquele resultado. Resultado final. Tá? Então, aquilo me deu um start muito grande. E eu comecei a dar muita importância para o projeto. Eu comecei a dar muita importância para os fornecedores. Porque eu tive, sei lá, no empreendimento de 20 fornecedores que passaram por lá, 18 foram de sucesso, 15 foram de sucesso, 3 me deram muitos problemas. E aí eu comecei a entender que esses 3 fornecedores foram contratações que eu tive que fazer, foram poucas, talvez eu não tenha feito da melhor forma possível, talvez a gestão no meio do processo não tenha sido adequada. Então, eu entendi que o estrago que aqueles 3 fornecedores me deram me gerou um esforço tão grande para superar aquilo e voltar e superar aqueles processos. E aí eu entendi que projeto com fornecedores era a essência do processo para você ter um empreendimento bom. Tudo alinhado. Tudo alinhado. Então, Marcelo, esse empreendimento foi um sucesso para você, foi um case de sucesso na sua vida. E depois disso, você estava apto a ir para áreas industriais, comerciais, você aprendeu muito ali também. Como que foi essa transição? Qual foi o seu próximo projeto? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que você fez esse comentário do que eu pensava para o meu próximo projeto. Eu sempre almejei crescer profissionalmente e ter uma evolução profissional. Mas eu nunca fiquei assim, eu estava naquele empreendimento e ficava pensando assim, daqui eu quero para tal lugar, não. Eu foquei
tão grande em terminar aquele projeto e terminar no prazo, entregar e entregar todas as unidades, tudo, ou seja, eu tinha um foco tão grande na finalização daquilo com o resultado que o que vinha depois eu não me preocupava, porque eu sabia que é uma consequência do trabalho que eu estava fazendo. E aí, e foi o que aconteceu, tá? E não é falsa modéstia, não, porque assim, eu sou assim mesmo. Quando eu tô naquele lugar, eu tenho um projeto, eu me dedico, eu faço. E aí, lógico que a gente tem objetivo de vida, a gente tem metas. Mas, se eu vou estar aqui ou colar, isso para mim não fazia relevância. Você não tinha aquele sonho, eu quero ser diretor? Não. 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 Ou medo, por exemplo, terminou, vou ser mandado embora. Se eu vou ser mandado embora, eu vou pegar, vou procurar outro, enfim. E terminou, e dito e feito, o que aconteceu? Foi de sucesso, foi um empreendimento de sucesso, um residencial, né? A empresa na época, em termos de residenciais, ela tinha um percentual pequeno, pouca coisa, a maior parte era a parte corporativa e comercial mesmo, e eu recebi a oportunidade de trabalhar na área de suprimentos. E ali, por quê? Porque eu comecei a entender que tudo que eu queria mudar na obra, que eu enxergar, porque por mais que o projeto tivesse perfeito, eu sempre tenho aquela vontade de, mas podia ter projetado de tal diferente, por que pensou desse jeito? Olha o trabalho que está me dando para construir isso daqui. E toda vez que eu pensava em mudar alguma coisa, eu falei assim, eu tenho que voltar lá atrás. Tinha que ter mudado no projeto, eu tinha que ter mudado no fornecedor, eu tinha que ter contratado melhor, eu tinha que ter tido outro tipo de recurso. E tive a oportunidade de ir para o escritório e trabalhar em suprimentos. Contratando aqueles parceiros. Contratando os parceiros. Que você tinha tido problema antes. Isso, legal. É isso. E desenvolvendo fornecedores. Né? Porque os fornecedores também, eles também querem trabalhar em lugares onde as coisas são claras, as coisas são definidas, que você não chega no canteiro de obras e que a equipe não sabe nem o que tem que fazer. Então, assim, todo mundo quer ter uma diretriz, quer ter um processo, todo mundo precisa disso. Então, eu fui para a área de suprimentos e, junto com uma equipe enorme que tinha lá, e comecei a desenvolver fornecedores. E eu fui para um suprimentos voltado para a engenharia. Não efetivamente para aquela parte comercial, exclusivamente de negociar por negociar. Não. Vou contratar isso do projeto e pronto, né? Não era isso. Era pegar um projeto e falar assim, mas dá para fazer diferente. Então eu desenvolvia soluções diferentes, trazia 2, 3 fornecedores, via oportunidades de entregar o mesmo resultado por processos diferentes com empresas. Então, assim, às vezes a gente pagava mais caro para um fornecedor, mas esse fornecedor, ele me entregava um mês mais rápido a obra. Ele me gerava muito menos trabalho dentro do canteiro de obra. Ele dava muito menos problema de resíduo, de menos mão de obra. Então, assim, eu contratava gente que levava, 10 pessoas para o canteiro de obra, no contrário de levar 20, 30. Então, são formas de você pensar sempre na industrialização, pensar sempre no canteiro como uma linha de montagem, né? E fiquei lá um bom tempo, fui desenvolvendo e quando você está neste ambiente de engenharia, é automático que você tenha que mudar projeto. Que você recebe uma forma, sempre você tem várias formas de fazer qualquer coisa. Um prédio você pode fazer de diversas formas construtivas, diversos sistemas, e tudo vai variar de custo, de prazo, do momento do mercado. Tem momento do mercado que o concreto é muito melhor que o aço, que a madeira, ou que está disposto à tecnologia, ou que tem um recurso melhor. A gente passou recentemente, há 2, 3 anos atrás, onde o aço estava super alto, né? Aliás, os custos foram tiveram um grande alavanca de preço. E aí você tinha que ter uma grande inteligência de mudar os sistemas, porque estava muito caro. Né? Assim, o aço está caro, então vamos pôr mais concreto. O concreto está caro, aumenta o aço. Então a gente você tem que ter essa habilidade e você sempre volta para o projeto. Então eu mexia no projeto, e aí depois de muitas idas e vindas, tudo, junto com a empresa, eu tive a oportunidade de assumir a área de projetos da empresa. Né? E ali eu confesso para você, foi ali que eu me realizei. Foi ali que eu me realizei, por quê?
porque eu consegui entrar dentro, que para mim é o núcleo de onde começa tudo, né? É onde é o nascedor. Então, assim, eu consegui enxergar e falar assim, nossa, cheguei. Então, o meu caminho, que eu vim lá da ponta e vim chegando até aqui, eu passei por todos os sucessos e os problemas, e eu falei assim, puta, é aqui que nasce. Então, se eu não mexer aqui, eu não vou conseguir. E conseguir... Você conseguia mexer ali pensando no além, né? No além. Essa experiência que você teve com a obra, essa vivência de entregar os empreendimentos e tal, fez total diferença na hora de você definir essas estratégias de projeto em si. Sim. Porque não era... você fazia o projeto como um todo, não. Era uma reanálise de projetos, porque era uma construtora, né? Sim, então, é uma reanálise sim, de projetos que você sim, já recebia. Sim. Quando a gente fala projeto, a gente não está falando de desenhar, calcular, desenvolver o projeto em si, mas de você ser o grande articulador, o grande gestor de todos os sistemistas, né? Então você tem as soluções, né, as finais. Soluções finais, né? De chegar até você. Nós vamos desenvolver uma indústria papeleira. Vamos pegar o exemplo de uma fábrica de papel que a gente já fez. Você tem que fazer o prédio administrativo da indústria papeleira. Então você avalia tudo o que acontece lá. Você vai entender onde que ele está regionalmente, qual é o prazo que eu tenho para executar, quem é o nosso cliente, qual é o desempenho que aquilo está precisando, o momento em que nós estamos, e você começa a ver. Então, assim, você avalia tudo isso. Vamos partir primeiro com a arquitetura. Você tem uma arquitetura, geralmente a arquitetura ela vinha, o produto em si vinha do cliente. Né? O produto, é o que ele precisa, né? Uma definição do que ele precisa. É o que ele precisa. Então vinha essa arquitetura conceitual. Mas muitas vezes mudava um pouco essa questão de fluxos, de áreas, né? Mesmo a arquitetura, mudava. Eu lembro muito disso. Assim, mudava, você é exemplo disso. Que tinha uma pré-definição, mas daí a gente analisava e via que algumas coisas não estavam legais para o fluxo e tal, e apresentava para o cliente e ele entendia, e aí ele queria ajustar. Né, só para a gente deixar as coisas claras, ela era uma das principais protagonistas de mudar esses fluxos dos projetos e o cliente levava um susto e depois adorava. Por quê? Justamente por conta disso, porque vinha uma concepção do cliente através de um projeto de arquitetura, chegava para a gente olhava o projeto, você lembra disso? Lembro. Aí a gente escutava o cliente, eu quero isto, isto e isto. Você olhava o projeto e falava assim, puta, mas não está casando com isso. Não é o que ele precisa. Não é o que ele precisa. E é ali que a gente enxergava a grande oportunidade. É nesse momento em que você entende o que o cliente quer, em que você olha e fala assim, puta, e a gente desenvolvia toda uma engenharia, você lembra, né? A gente mudava a arquitetura, assim, dentro de uma limitação, mas Sim. A gente mudava a arquitetura, colocava todos os complementares juntos, né? Ou seja, estrutura, porque instalações... acho que na maior parte das vezes não estava isso pensado junto, né? Não estava. E aí a gente juntava tudo isso e vendia para esse cliente esse novo projeto, que não é um novo projeto. E aí, quando esse cliente se depara com isso, ele olha e fala assim, puta, é isso mesmo que eu preciso. E você consegue oferecer com menos custo, um valor mais competitivo do que o nosso concorrente e com uma inteligência melhor, às vezes com um prazo mais otimizado, uma entrega maior, ou seja, às vezes com o mesmo valor de um concorrente, você entrega mais. Isso tudo se traduz numa palavra que eu chamo de engenharia, que é a junção de projeto, que é a junção de suprimentos de fornecedores, que é a junção de produção, de processos construtivos, que é a junção de logística, que é uma engenharia de custo, que é uma engenharia de planejamento. Ou seja, você junta tudo isso e aí você vende para o cliente. Né? Então, dentro da empresa, da construtora, a hora que a gente começa a participar desse começo do nascedor, que você trabalha no produto, você começa a ser um grande player para o mercado, uma empresa que oferece soluções, ela não é simplesmente um executor, uma empresa de produção, não, é uma empresa
que oferece engenharia, uma empresa que entrega, né? Eu lembro muito que a gente era muito direcionado assim, não faça uma obra sem saber o porquê que você está fazendo, né? Assim, qual é o objetivo de um shopping? O shopping ele tem vários objetivos, né? Qual que é o objetivo de uma fábrica de papel, de celulose? Fazer papel. Qual que é o objetivo de uma Ambev? Qual é o objetivo de N coisa? Então, entenda o cliente, entenda o que ele quer com isso, e aí você vem trabalhando nisso. O que você acha mais desafiador nesse ramo de empresa? Porque daí você estava ali desenvolvendo vários projetos, e eram projetos muito diferentes uns dos outros, né? Você vê, hora estava com um shopping center, hora estava com uma indústria de envase, ora estava com uma fábrica um espaço de logística, então assim, ou uma catering, né, de alimentos. Uma catering de alimentos. Gente, são todas coisas muito diferentes que demandam um conhecimento completamente diferente. O que é mais desafiador assim na sua visão em relação a isso, sabe? Conseguir ter esse papel de desenvolver engenharia de maneira mais diversificada possível. Eu acho que a hora que você entende como que funciona o processo, como que as coisas têm que acontecer, né, juntando todos esses elementos principais, você vai para um mercado onde você vai ser desafiado de N formas, tá? Então, vou pegar um exemplo para você. Uma catering, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, fazer uma fábrica, uma catering, né? De alimentos para aviação. Eu nunca tinha feito. A gente já tinha feito cozinhas industriais, mas a gente nunca tinha feito uma catering, né? Uma fábrica de catering. E assim, uma cozinha, só pra gente, né? Uma cozinha industrial, por exemplo, é uma cozinha industrial para uma fábrica que vai ter ali 2.000 refeições, né? Sim. Serve, sei lá, 1.000, 2.000 refeições, 3.000 refeições estourando. Sim. Agora, uma catering, eles servem 22.000 refeições, não era mais ou menos isso? É isso. 22.000 refeições em 24 horas. Roda 24 horas e tem um agravante que você não comentou, que a gente não sabia. Você tem 2 tipos de alimentação. Você tem a alimentação específica para determinadas religiões. Então, ou seja, você tinha fluxos diferentes dentro da empresa. Então, o ponto inicial é você conhecer o que é o cliente e o que ele precisa, né? Então, você faz uma imersão. Então, você vai lá, você vai ver como que funciona o processo dele, por onde que começa, quais são as dores dele hoje, quais são os objetivos, o que ele quer. Então, você começa com esse programa que a gente chama, e que é muito fácil você falar, é um programa que você vai sentar com o cliente, mas eu acho que é muito mais do que só um programa. Ele é você viver o que o cliente está precisando, né? E a gente, quando faz um programa de uma residência, ela é algo mais palpável, né? Todo mundo vive, todo né? mundo vive o que é um programa de uma residência. Quando você vive um programa de algo que você nem faz ideia, ele é muito mais complexo, porque envolve várias pessoas, vários setores. Dessa da catering, por exemplo, eram várias áreas, né? Você passava pela área de logística, pela área de nutrição, pela área de marketing, ou seja, você conversava com todas as pessoas e cada um tinha um input diferente para te passar. E cada um tinha uma coisa que achava ruim no existente, uma coisa que achava boa no existente, né? E você conseguir juntar tudo isso faz muita diferença no empreendimento futuro. É isso. E você lembra que, por exemplo, às vezes essas pessoas dentro da própria empresa, por serem grandes organizações, entre elas eles não se falam. Então, assim, você escutava de um, você escutava de outro, às vezes tinha a mesma dor para ambos, que você com uma única solução você resolveria e que eles não sabiam. Então, assim, você junta tudo isso, né? E aí você cria essa engenharia, você cria como que você vai fazer isso, e aí você entra num processo de produção e construção, né? E por que esse tipo de... Você fez a pergunta lá, por que shopping, por que indústria, né? Porque este universo, né, esse tipo de empreendimento, são os empreendimentos onde... Eu vou até tomar cuidado com a forma como eu falo, mas assim, a engenharia ela tem muito mais valor. Não
que uma área residencial não tem valor em engenharia, ela tem muito valor. É que o cliente enxerga mais o valor, Ele não é? enxerga muito mais o valor e ele está muito mais, ele aceita pagar mais caro mediante você entregar 6 meses antes para ele. Então, ele pôr para funcionar uma indústria ou um shopping 6 meses antes, pagando um pouco mais caro, faz todo sentido, porque ele entra com faturamento. Então, assim, ele valoriza tudo isso. E são organizações, e são tipos de empreendimentos que, via de regra, têm uma área de engenharia por trás disso, né? Ou seja, essas empresas multinacionais, eles têm uma área de engenharia, então você tem uma interlocução mais de técnica, igual para igual, também, mais técnica, né? E a parte... e eles são robustos na hora de investir. Então, você consegue desenvolver fornecedores, você consegue entrar com sistemas modulares, você consegue montar banheiros fora ou até ambientes totalmente fora e levar ele 100% pronto, né? A gente teve uma oportunidade de fazer uma fábrica de um refrigerante, né? Lá em Minas Gerais, onde nós tivemos que aprender como que se fazia esse refrigerante e a gente teve a oportunidade de desenvolver, porque uma fábrica, não sei se você lembra, você tem vários prédios, né? E os prédios menores eram os que davam mais trabalho, porque ele dava todo mundo concentrava na fábrica e os pequenos ninguém olhava. E esses pequenos, que é portaria, que é almoxarifado, tudo, esses prédios menores são os prédios que efetivamente têm o mesmo esforço do que fazer o prédio grande. Então, a gente teve a oportunidade do quê? De fazer ele totalmente modular, feito fora. Você lembra? A gente desenvolveu numa fábrica e levou, ele foi totalmente pronto, tal. E assim, uma coisa que é importante deixar claro aqui, toda vez que você é pioneiro em fazer alguma coisa, você tem grandes acertos, grandes oportunidades, mas você também tem situações em que você pode não dar certo e você tem que aprender também no futuro. Então, eu lembro que nessa fábrica, dos 10 prédios que nós fizemos, 9 foram ótimos, um deles deu uma escorregada ali e que a gente teve que revisitar o processo e fazer de novo. Mas faz parte do processo. Estava dentro de uma análise de risco e a gente tinha assumido isso. Fazia parte de um processo e dentro de um pacote que dentro da organização aquilo era importante passar por isso, né? Então, esses empreendimentos, eles permitem mais isso, né? O residencial, eu vou falar especificamente do residencial, que é uma área que eu tenho grande admiração e eu gosto muito, ele é uma área que ele é mais, as coisas acontecem mais devagar, né? Se você olhar como as coisas elas evoluem, elas não evoluem com a mesma velocidade do outro, por N motivos. Tá? Quando você pensa no processo construtivo e na forma como esse empreendimento ele está, como que acontece a incorporação, não adianta eu entregar um ano antes, por mais que eu consiga fazer um prédio em um ano, algumas vezes ele não é viável porque você vendeu aquele prédio, a forma como você está pagando a construção desse prédio é com o dinheiro do próprio cliente final e este cliente final, ele não tem o dinheiro para antecipar para você. Então não adianta você correr para entregar porque existe um cadenciamento de um fluxo financeiro. Então você precisa ir gradativamente colocando, né? Graças a Deus eu acho que hoje a gente evoluiu bastante, né? A área residencial, ela traz grandes tecnologias, concretos de alto desempenho, eventualmente uma estrutura metálica aqui e acolá. Algumas incorporadoras elas são mais ousadas, né? Elas arriscam mais, e eu acho que essas incorporadoras que arriscam, elas recebem essa recompensa, mas são sempre inovadoras, né? Mas uma boa parte do mercado ele tem um processo um pouco mais consolidado e cadenciado. Marcelo, e qual a principal diferença que você vê nos projetos e nas construções em si, né, de empreendimentos residenciais e desses empreendimentos industriais, corporativos?
Além do que eu comentei com você, da questão da engenharia tudo, eu acho que tem um elemento que eu acho super importante, que é o desempenho, tá? Nós, como profissionais, engenheiros, arquitetos, nós temos uma responsabilidade enorme com uma série de itens, né? De projetar, de calcular, de fazer, e com o desempenho. O desempenho é o uso nosso, né? A gente precisa entender o comportamento dos materiais, o comportamento do espaço para o usuário final, porque no final das contas o que a gente faz é construir algo para ser usado pelo ser humano, né? Então assim, o desempenho, ele é um elemento fundamental. Por que eu estou te falando isso? Porque quando dentro desse universo corporativo, corporativo, industrial, enfim, o desempenho, ele é algo muito evidente. E exigido até pelo cliente, né? O cliente, ele conhece exigido sobre o desempenho, não conhece? Ele conhece o desempenho, ele necessita do desempenho. Vamos pegar um exemplo clássico, a saúde. A área da saúde, hospital, ele é desempenho puro. Né? Ou seja, você precisa ter um ambiente que tenha temperatura X por conta disso, na hora do centro cirúrgico, tudo. Então, assim, este cliente, lembra que eu comentei com você, que é um cliente que tem uma engenharia, que você tem uma relação, esse interlocutor, ele te traz essa demanda, né? Então, ele já te pauta tudo. Ó. Eu preciso de uma sala com temperatura tal, eu preciso de uma porta que ela vai abrir 25 vezes a cada 5 minutos, porque vai abrir e fechar na bendita da catering, a porta vai abrir e fechar o tempo inteiro. Então, esse tipo de demanda vem muito pra gente, e aí quando a gente está desenvolvendo o projeto, a gente leva isso em consideração. Então a gente já pontua tudo isso. Então o desempenho dentro deste ambiente ele é forte. Exemplos, né? Centro de distribuição. Qual que é um dos principais desempenhos? Dois, eu sempre venho dois de desempenho na cabeça, que é muito forte. Estanqueidade e o piso. O piso, né, ele precisa suportar altas cargas pontuais, porque você estoca em grandes alturas, e fluxo excessivo de empilhadeira. Então, esse piso ele precisa estar dimensionado para atender esse desempenho. Todo telhado precisa atender o desempenho de estanqueidade. Se o piso começar a dar problema, fissura, não sei o que, vai prejudicar toda a logística do negócio. Né? Esse exemplo é clássico, né? Você pega assim, a gente brinca, se pega o piso, começa a esfarelar num determinado momento dentro de um corredor de um fluxo intenso de um centro logístico. Aquele corredor ele é inutilizado. Então, ou seja, eu tenho várias posições de pallet para empresas grandes de logística inutilizado. Então, assim, é lucro cessante, é dinheiro do bolso que acaba saindo. Então, a nossa escola, ela traz isso muito forte. Quando a gente vem para o lado do residencial, o que acontece? O nosso interlocutor, ele é o cliente final, que é um leigo, né? Então, neste ambiente, não existia, há um tempo atrás, quando a gente começou, não existiam regras, existiam N normas, né? Normas de dimensionamento, enfim, uma série de coisas. Mas não existia esta questão do desempenho. Então, incorporadoras responsáveis, elas sempre se preocuparam com isso, mas não tinham uma diretriz. Então, foi necessário, e aí me desculpe, eu não sei exatamente o ano que isso foi implantado, veio a bendita da norma de desempenho, né? Graças a Deus que ela veio, porque essa norma, ela é um elemento que ela vira uma lei, que ela serve como um respaldo para esse nosso cliente final, que é o morador, o usuário final, que ele se pauta numa lei. E aí todo mundo tem que seguir isso, né? Mas, como toda lei, ele passa por N processos, todas as normas passam por N processos. Então, assim, ela hoje, ela é o que a gente mais acha de ideal, pode não ser o de ideal, mas ela tem a régua mínima necessária para que todo mundo tenha um conforto adequado para aquele ambiente, né? Então, assim... E permitindo o uso de tecnologias, né, já? Porque, sei lá, numa residências, normalmente, elas não têm muita tecnologia implantada. Concorda comigo?
Concordo, são elementos mais convencionais. Mais convencionais, às vezes até pelo porte, não sei quais são todos os desafios na construção de uma residência, acho que depois você vai poder falar um pouco melhor sobre isso, porque tem mais novidade. Mas eu vejo isso, assim, que as residências elas têm uma dificuldade maior de ter um desempenho até pela qualidade da mão de obra que vai fazer o serviço, eu não sei, pela exigência do cliente final, né? Assim, é isso tudo que você está comentando. Ele é, por uma série de fatores, uma parte da construção civil que a mão de obra ela é empregada em massa, né? Então você trabalha majoritariamente com estruturas moldadas em loco. Você trabalha com fechamentos em alvenaria, né? Então você tem uma demanda muito maior de mão de obra. Então, neste ambiente, que ele é importante, é super importante esse processo, você precisa ter racionalidades, você precisa ter inteligências diferentes para poder empregar o desempenho, para você trabalhar, por exemplo, você vai trabalhar com isolamento, acústica, né? Antigamente se fazia, teve um período que estava se fazendo paredes muito finas. Então hoje você, para trazer o desempenho no residencial, você já tem diretrizes mínimas. É parede de tanto, bloco de tanto, com argamassa, espessura de tantos centímetros para cada lado. Isso já te traz uma diretriz em relação ao desempenho, mas mesmo assim ainda são formas construtivas mais artesanais, tá? E que isso demanda mais tempo. Qual que é o ponto de tudo isso, né? Toda vez que você vai para esse ambiente mais artesanal, você começa a trazer elementos que não precisariam estar ali. Então você começa a ter muito desperdício de material, né? Por mais que você tenha um empreendimento racionalizado, tá? E eu acho que a gente pode dividir em duas partes. Grandes empresas, grandes incorporadoras, que têm um processo extremamente desenvolvido, atuante, que fazem alvenarias racionalizadas, um processo todo, e você tem aquelas que faz tudo de qualquer jeito. Em ambos os casos, você vai ter desperdício de material. Você vai ter perdas excessivas de concreto. Você tem alguns dados que falam que de todos os materiais que entram numa obra, isso são dados da construção civil, uma média, 30% vão embora. Tudo que entra, 30% sai. Seja em embalagens, seja em resíduos, seja em concreto. Né? Então, assim, é muita coisa, né? Então, a construção civil é um dos principais players do mercado que consomem resíduos, que geram resíduos, que geram resíduos no seu processo. Então, assim, sem contar que os principais elementos nossos, que é o concreto, o aço e o cimento e o aço, são um dos que mais consomem carbono durante o seu processo de fabricação. Então, assim, quando você começa a olhar dentro desse ambiente que, para você conseguir cada vez mais buscar o desempenho ou buscar a eficiência, você está sempre usando elementos muito moldados no local, esses elementos geram resíduo, geram entulho. Então, ou seja, é uma roda, né? E aí quando você pensa 30% de resíduos indo para fora com caçamba, o que é isso? É dinheiro, né? É dinheiro, porque você comprou esse material, você está jogando ele fora, e aí você teve o custo de transportar esse material até o local de aplicação e descer, levar para uma caçamba e pagar para um aterro autorizado. Quando se paga para aterro autorizado, né? E tem uma... Eu já estou meio que emendando uma coisa na outra, mas assim, quando você pega num processo convencional de execução de uma estrutura moldada em loco, com uma alvenaria, quando você põe em bolsa e você vai fazer a alvenaria, as instalações,
uma boa parte das empresas, quando vai fazer as instalações, depois da parede pronta, ela quebra o bloco para embutir a instalação. Tem processos racionalizados com blocos modulares? Tem, mas uma boa parte das empresas não fazem isso, as empresas médias e pequenas. Então você faz a parede, está aqui a parede toda pronta, você emassou, depois você quebra. Você já viu isso acontecendo nas obras que você participa? Deixa aí nos comentários, quero saber. Pois é. Vamos ver se é normal. Eu acho que é bem comum mesmo. Né? Então, o ambiente residencial, ele é isso, né? E ele vai te trazendo esse tipo de ambiente. E aí você coloca a tubulação e aí você reveste de novo. Então, você faz, a gente até brinca, né? Que assim, quebrar e refazer é o processo certo. Porque as pessoas entendem como certo, né? Então, esse ambiente, ele é muito... E as pessoas não se questionam. Ou se questionam, elas acham que é assim mesmo e que segue, né? E aí, eu trago um outro elemento para você, se a gente fizer um link com o que a gente comentou lá atrás, né? Lembra que eu falei que o que mais me saltou aos olhos é poder ter todos os projetos desenvolvidos antes de começar? Projeto, fornecedor, tá tudo, 100%. Lembro. Né? E aí, quando eu comecei, eu tinha tudo aqueles recursos na minha mão e eu consegui ter um sucesso no empreendimento quando eu terminei. Então, você imagina meu primeiro empreendimento lá atrás, passo por tudo isso e aí eu tenho, quando você olha o ambiente residencial, ele é o oposto. Tá? O residencial, e agora eu vou levar no ambiente residencial, você tem vários tipos de empreendimentos residenciais. Você tem prédios e você tem casas de alto padrão, condomínios, né? Então, vamos pegar casas grandes de 500, 600 metros quadrados de alto padrão. Talvez eu vou ser leviano no que eu vou estar falando, mas eu faço uma aposta. Eu acho que mais da metade desses empreendimentos, ou mais, eles começam sem ter o projeto executivo, o projeto básico 100% pronto. Eles começam de um estudo, com uma ideia, alguns elementos, solta uma fundação e começa a fazer. E a obra ela vai se desenrolando no processo, o projeto vai indo junto com a obra, o cliente que não teve a oportunidade de ter um profissional que sentou com ele no começo para fazer aquele... Lembra que a gente conversou? Definir tudo, Definir né? tudo. Definir Assim, o que você quer? Não sei o que. Definiu, viu, fez, aconteceu, estressou isso ao máximo, desenvolveu e começou. Ele não teve essa oportunidade de ter esse profissional. Não teve oportunidade porque o profissional não tem essa competência, ou porque ele não quis, ou porque ele não soube posicionar da forma certa. E aí começa a obra, aí o cliente, ele, num determinado momento, ele fica insatisfeito. Não gostei, não era isso. E não sei o que. E começa... E gera um ciclo viciante e aí eu vou falar especificamente de casas, né? Eu converso com várias pessoas, tenho vários amigos, várias pessoas de mídia, enfim. São poucas as pessoas que se aventuram em construir casas e chegam no final e estão felizes com o resultado. Normalmente elas se decepcionam. Como cliente, eu escuto muitas pessoas que se decepcionam. Assim, não, tem que fazer uma obra. Não, construir não dá. Não dá. Quero comprar pronto. Porque, não é? Mas já passaram pelo processo de construir. Algumas passaram por esse processo. E ficaram decepcionados. Ou porque, quando viu o projeto, não era aquilo que eu queria. Porque ele não teve a oportunidade de ver isso. Hoje, com a quantidade de tecnologia que a gente tem, de ver através de maquetes, de renders, de modelos todos tridimensionais, ou porque a obra atrasou, óbvio que a obra atrasou, porque a obra não foi pensada no começo, as coisas foram definidas no começo, ou seja, eu costumo dizer que a obra deixa as pessoas burras, a obra ela faz com que as pessoas não pensem. Então, assim, se você tiver que pensar alguma coisa, a obra é um ambiente de produção. Ela não é um ambiente de criação. Exatamente. O ambiente de obra, ele é para você produzir. Né? Imagina você numa fábrica, produzindo um leite, no meio do processo lá de vazamento, e você não, eu quero mudar tal coisa. Não funciona assim. Né? Então,
Então, quando você Mas assim, pega... a consequência de você ter muitas vezes projetos que não estão pensados como um todo, né? Às vezes tem projeto, por exemplo, uma residência de alto padrão, ela tem um projeto arquitetônico que vai ser seguido, mas foi um projeto arquitetônico que não foi pensado o tipo de parede, não foi pensado o tipo de piso, não foi pensado exatamente o tipo de teto que vai ter, né? Então você não junta os materiais com o projeto em si, e daí o resultado para o cliente fica outra coisa depois, quando vai a construtora lá para construir e não consegue construir aquele projeto exatamente do que foi imaginado, né? Exatamente. E você trouxe um ponto que, assim, né, a arquitetura não pode estar desassociada da engenharia. Não existe isso, né? Assim, o produto final é um só. Ele é né? um só. E, na verdade, assim, quando você pensa... não vamos falar nada do Brasil, vamos falar lá fora, né? Qual é a cultura de arquitetura lá fora? Os arquitetos são os engenheiros lá fora. Eles não projetam, eles não definem um vão sem saber qual é o elemento que aquilo vai ter. Pelo contrário, ele conhece a indústria primeiro, ele entende quais são os elementos que existem ali, ele pega esses elementos, traz para dentro e aí ele começa a projetar em cima disso. Então, assim, ratificando o que você está falando, a arquitetura não pode estar desassociada da engenharia, né? E eu não posso construir, dimensionar um caixilho sem saber, eu nem vou falar de desempenho, tá? Porque desempenho você precisa, né? A gente acabou de falar, mas sem saber quais são as minhas limitações de perfil. Eu não posso dimensionar um piso sem saber se eu vou ter, no local onde eu estou construindo, disponibilidade de mandar um concreto para fazer a concretagem, ou se eu vou conseguir chegar com transporte, enfim, N situações, né? Então, de novo, o residencial, ele também sofre com isso, né? Ele é muito carente disso, porque você tem profissionais, e de novo, eu quero tomar muito cuidado na forma como eu estou falando, porque a gente acaba criticando algumas coisas para trazer isso, mas não é a crítica, é para falar a deficiência que a gente tem, né? Então, assim, sim, tem profissionais que desenvolvem projetos, soltam um produto para o cliente, uma arquitetura, uma plástica, e esquece de tudo que está por dentro. E isso tudo vem junto ao desempenho, tá? E aí, com isso, o prazo estoura, o custo estoura, uma série de coisas. Tem uma brincadeira, um comentário que eu faço, tem uma blogueira ou uma jornalista do mercado conhecida, que eu gosto bastante dela, do conteúdo dela, e ela fala só sobre construção e casas de alto padrão, tal, ela mostra tudo isso, e ela vive isto na veia, ela permeia por todos, por todo mundo, tal, não sei o quê, e ela resolveu construir a casa dela, e ela contou o processo de construção da casa dela. E foi muito incrível, porque assim, ela comprou uma casa pronta, teve que demolir a casa, e depois dessa demolição, ela construiu, passou pelo processo, fez tudo. A gente precisa, quando você acompanha o histórico dela, você tira uma pessoa da área, você tira os experimentos que ela fez. Então ela assumiu algumas coisas, que ela ia colocar um determinado piso, sabendo que aquele piso ia dar trabalho para ela na manutenção depois. Mas ela assumiu isso, beleza. Mas 90% das coisas que ela definiu, ela terminou a obra dela, ela queria tanto mudar a casa dela, eu não lembro qual era um evento, ou era um Natal, ou era um evento, e ela queria que a obra acabasse, a obra não acabava, chegou no dia do evento, não acabou, ela ficou numa frustração, ela ficou 2, 3 dias sem aparecer na rede social, e depois ela volta. E ela vira e fala assim, depois eu preciso comentar isso com vocês. Eu da área, passando por tudo isso, vivi todos esses perrengues e estou hoje aqui sem ter a minha casa pronta. E assim, o que isso para mim é muito emblemático? Se você acompanha desde os 2 anos, há 2, 3 anos que ela começou, você vê a forma como foi feita, muitas coisas foram testadas durante o processo. Então assim, pessoas da área sofrem com isso, não conseguem. Então assim, são poucas as pessoas que terminam e falam assim, nossa, eu estou feliz com a minha casa. E aí eu escuto muito assim, quero a casa pronta, que você falou. Quero a casa pronta.
Mas eu quero uma casa pronta, só que eu não quero uma casa feia. Eu quero uma casa com design bacana. Quero uma casa pronta, mas eu preciso ter o meu desempenho. Eu quero uma casa pronta, mas eu não quero fazer obra civil, mas, poxa, eu quero poder pôr a minha personalidade. Então, assim, ou seja, foi neste momento que eu enxerguei uma grande oportunidade. Eu não, né? Eu, junto com a Thaís, a gente chegou a uma grande oportunidade de estar onde a gente está hoje. E Mar, me diz, onde que você está hoje? Você falou que está, onde que você está, onde você chegou? Me conta. Eu fiquei brincando muito casa pronta, né? Mas eu acho que depois desse período todo, trabalhando em empresas, grandes empresas, eu tive também a oportunidade de trabalhar durante 2 anos numa grande incorporadora, exclusivamente residencial e prédios corporativos, tal. Tive bastante experiência, consegui desenvolver um bom trabalho, mas eu acho que depois de todo esse tempo, com toda essa experiência e gostando muito da área residencial, porque a área residencial é uma área que sempre me motivou muito, né? E olhando todas essas oportunidades que tem dentro dessa área residencial, eu, desde do ano passado, começo do ano passado, eu junto com a Thaís, a gente montou a nossa própria incorporadora. A gente montou a D76, né? Então, hoje a gente está aí num projeto, um grande projeto, na verdade não é um projeto de vida nosso, a nossa grande empresa, que é essa incorporação de casas residenciais. Casas residenciais Mas com diferencial, né? Isto. Então, como é que surgiu isso, né? Eu, dentro dessa minha trajetória, a gente vai ficando velho, a gente, né, chega num determinado momento de vida que você começa a se questionar sobre o que realmente faz sentido para você. E eu reencontrei a Thaís. A Thaís, a gente trabalhou junto na Matec, tivemos grandes oportunidades, uma profissional com as mesmas experiências e vivências que a gente teve, né? E ela estava no mesmo momento de vida que eu, né? Ela estava num momento de vida onde ela estava querendo algo para ela, né? Desenvolver algo, empreender efetivamente. E aí foi que a gente sentou e houve uma convergência dos objetivos, houve uma convergência das inquietudes, né? Dessas dúvidas todas, desse monte de... por que a construção civil ainda é tão rudimentar? Por que as coisas são feitas de formas tão artesanais ainda? Falando um pouquinho mais da área residencial, né? Ela, nos últimos anos, ela viveu muita área residencial de alto padrão e ela ficava inconformada. Ela ia nas casas, ela via as obras, demorava 2 anos, 3 anos para fazer. E ela entrava e falava assim, meu Deus do céu, quanto dinheiro jogado fora. A indagação dela era sempre assim, o cliente está vendo o que está acontecendo isso? Ele está vendo o dinheiro dele sendo jogado fora? E aí a gente, entre idas e vindas, a gente falou assim, não, só existe um jeito da gente conseguir pôr em prática tudo isso, incorporando, né? Que é incorporar, fazer aquilo que é nosso mesmo, fazendo todo o projeto e toda a obra. Então hoje nós temos a D76, é uma incorporadora pequena, é uma startup, é uma empresa que está começando aí. A gente acabou de concluir nosso primeiro empreendimento, ficou pronto agora final de março. A gente está no processo aí de agora a produção e nós vamos começar a divulgação efetivamente dessa casa agora. Então, trazendo um pouco aí, né, do que é a essência da empresa, né? Ela é uma incorporação por si só? Não, ela não é uma incorporação por si só. Ela é algo que a gente quis colocar tudo aquilo que a gente acredita como profissional, como conceito do que é a construção civil em si, né? Toda essa inteligência, toda essa industrialização, todo esse processo de pensar muito no antes, aplicado numa casa onde você vai morar, sem deixar de lado e sem parar de pensar na questão da sustentabilidade, né? Eu acho que a sustentabilidade, que até é um tema que a gente acabou nem comentando muito, mas
a sustentabilidade, o nome por si só, às vezes ele pode parecer um clichê, ele pode parecer simples, mas ele é muito profundo, né? Quando você realmente trata dentro da sua essência. E a questão da sustentabilidade ela é muito forte dentro da empresa, porque a gente se preocupa, a gente pensa nesse aspecto desde a concepção do produto, desde como ele vai ser concebido, quais são os materiais que vão ser empregados e quando a gente desenvolve ele, quando a gente pensa no uso de quem for morar ali, né? Então a gente pensa isso no ciclo como um todo, sem deixar de ver quais são os materiais empregados, tudo, né? Então, esse também é um aspecto muito forte nosso, né? A médio e longo prazo, a gente gostaria que o cliente que comprasse os nossos produtos, ele escolhesse a gente porque ele sabe que a obra dele, a casa dele foi construída com todos os conceitos de sustentabilidade. Do mesmo jeito que a gente compra que ele poderia mais encontrar. eficiente possível, né? Do mesmo jeito que ele compra um tênis e ele pensa no tênis, como ele foi feito, quando você compra um alimento, que você pensa que é um alimento orgânico hoje e que ele não está contribuindo, sem querer ser ecochato aqui, eu acho que não é esse o aspecto, mas também proporcionar para a pessoa que for comprar o espaço onde ele vai morar, que ela também se preocupe com isso, né? Então isso também é uma parte que a gente quer. Mar, e assim, olha, de todas essas experiências da sua vida, foram muitos anos, você tem muita experiência, qual foi o projeto assim que você considera como mais desafiador da sua vida? Teve um projeto que ele foi não só desafiador, foi um empreendimento que eu fiz fora de São Paulo, foi no estado fora de São Paulo, foi residencial, inclusive foi um empreendimento residencial, em que eu fui muito desafiado, eu estava num determinado momento de vida meu, de total ascensão profissional, e eu precisei estar nesse empreendimento, terminar o empreendimento, porque ele estava com N problemas de custo, o momento do mercado ele era muito ruim, né? Era um momento que o Brasil passava por N problemas, principalmente de custo, de construção, e eu precisei ir até esse empreendimento para terminar ele. E, enfim, esse empreendimento, eu fui porque eu tinha experiência do residencial, então eu fui chamado para ir porque eu tinha experiência do residencial, e, na verdade, quando eu estive lá, foram quase 2 anos, 1 ano e pouco, terminei o empreendimento, mas ele foi muito... eu precisei ali não só trabalhar na parte técnica, eu precisei exercer ali todo um processo de gestão, um processo de política com fornecedores, de relacionamento, ou seja, ele foi muito mais uma experiência de gestão e humano do que a parte técnica efetivamente, né? Eu fui pensando que a parte técnica resolveria e, na verdade, eu fui muito mais desafiado no aspecto macro como um todo, né? Então, assim, foi um período muito difícil, talvez o mais marcante da minha vida. Que você tem aquele período que você tem vontade de desistir, você fala, puta, vou largar tudo, não quero isso, tal, não sei o quê. Você deita, acorda e vamos, vai. E terminou, tive que ficar um tempo ali para absorver tudo isso, mas depois que você passa, foi 1 ano de experiência e tipo, 1 ano de vivência e como se eu tivesse adquirido, sei lá, 5, 6 anos de experiência. Então esse foi uma parte mais marcante que eu já tive. E a gente sabe que vivência em obra, gera fatos cômicos e experiências únicas na vida da gente, né? Você já passou por isso? E como? Me conta, vamos deixar aqui para o pessoal a experiência assim, que mais te marcou, que foi mais engraçada que você passou, sabe? Olha, eu vou falar assim, talvez não seja mais engraçada. Foi depois muito engraçada, mas é trágica, tá? Ela é trágica. Eu acho que foi o primeiro empreendimento que eu fiz, esse empreendimento de uso misto, e
tinha 1 ano de formado, 2 anos de formado, tudo. Então era um prédio de alta complexidade, concreto de alto desempenho, grandes vãos, né? Assim. E eu lembro que tinha a concretagem do última laje, que o prédio tinha um vão muito grande, eram 6, 7 andares, todos com pé direito duplo, então equivalente a 14 andares, e eu tive que concretar o último nível daquele vão inteiro. Então era um pé direito de 14 metros, eu tive que soltar escoramento de baixo até em cima. Então foi um processo bem bastante discutido, né? Chama empresa de escoramento, não sei o quê. E montamos tudo preparado, a forma, tinha umas vigas enormes protendidas e era um volume de concreto assim altamente excessivo até. E quando começou o concreto, começou a chegar os caminhões de concreto, vamos, era o evento, tal, não sei o que, a última laje. Subi, estava tudo pronto, libera, e eu acompanhando a concretagem lá do local. Quando começou a cair o concreto, aquela laje, ela balançava. Ela fazia, mas ela balançava muito. E aí eu falava, e eu era engenheiro de produção na época, eu era bem na linha de frente, eu falava, para o concreto, vai cair tudo isso daqui. E aí todo mundo parava, aquele medo, tal, não sei o quê, e eu olhava tudo, mas estava tudo certo, não sei o quê, não tinha nada de problema. Soltava e aquilo balançava. Bom, eu mandei parar, chamou o gestor, não sei o quê, chama a empresa de concreto, vê o pessoal de escoramento, está entendendo o que está acontecendo. Resumo da história. A bomba, a tubulação do bombeamento, ela estava todinha fixada na estrutura de concreto existente. Só que teve um determinado momento, na hora que ela virava para chegar na laje, ela estava tensionando todo o escoramento. Então, toda vez que ele dava o solavanco do concreto, da bomba jogando o concreto para cima, a pressão era tão forte, a força era tão grande, que ele balançava o escoramento inteiro. Gente. E eu não conseguia, uma falta de experiência ali na hora, eu não conseguia ter a maturidade de parar e observar de onde estava vindo isso. E aí quando veio o meu gestor, na época, ele olhou, na hora ele percebeu, ele só desencostou a tubulação e a gente seguiu normalmente. Mas até aí, posso falar, eu praticamente eu alardeei a empresa inteira. Chamei todo mundo, parei todo o processo. Ai, Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhoso ter você aqui. E eu quero agora que você deixe uma mensagem para aquelas pessoas que vão ver esse vídeo daqui 50 anos, falando um pouco sobre a sua expectativa da arquitetura, da engenharia e da construção daqui 50 anos. O que você espera? O que essas pessoas devem esperar dessa área? Nossa, é profundo, pesado. Né? É pesado porque geralmente você escuta daqui 5 anos, 10 anos, mas daqui 50 anos é bastante coisa, né? Você já nem vai estar trabalhando, provavelmente, né? Espero que ainda esteja aqui, mas eu nem sei se eu vou estar aqui ainda. Vai estar só usufruindo. Só usufruindo. Mas o que eu acho, talvez eu vou falar muito do meu momento de vida hoje, e que eu acho que isso que é importante, né? Eu acho que o fato de eu estar empreendendo hoje, ele está muito mais, ele está voltado num ponto em que eu quero ser empreendedor, né? Eu quero ter o meu negócio, eu quero fazer o meu projeto, quero ganhar dinheiro, né? Eu acho que isso é importante, mas eu acho que mais do que isso, esse meu momento de empreender não é empreender simplesmente por empreender e ganhar dinheiro, não. Mas eu realmente quero poder deixar para quem for, né, assim, esse novo modo de viver. Porque assim, eu acho que hoje ainda é muito pouco comentado, né? Então, quando a gente fala da questão da sustentabilidade, a gente vai precisar olhar o planeta de uma forma diferente. Nós somos pessoas, nós precisamos ser responsáveis por tudo que está acontecendo. Por mais que a gente feche os olhos, a gente precisa olhar por uma série de fatores que está acontecendo e nós somos um dos principais agentes de mudança. Então eu dentro deste espaço, desse pequeno processo, desse pequeno projeto, poder contribuir com espaços onde as pessoas possam viver
de uma forma mais integrada com o todo, integrada com o espaço, com o meio ambiente, não deixando de ser tecnológica, porque a tecnologia ela é importante, ela faz parte, estamos com a inteligência artificial aí, a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que usar o que de melhor tem esse espaço, mas a gente precisa consolidar tudo isso e permitir e poder criar um espaço melhor onde as pessoas vivam, né? Eu não tenho filhos, mas eu quero deixar para que as pessoas que venham depois de mim, elas possam usufruir tudo isso. E também pensando um pouco como processo de vida, sabe? Processo de, como engenheiro que eu sou, eu gosto muito da minha profissão e eu acho que é a forma de eu poder contribuir através da minha profissão e do que eu acredito, deixando esse espaço para o mundo melhor. Nossa, muito obrigada pela sua presença. Obrigado por ter aceitado esse convite. Espero que a gente possa ter outros bate-papos, porque, gente, conteúdo ele tem de monte. Então, a gente pode vir aqui com muitos outros temas. Olha, eu agradeço demais você, todo mundo, toda a equipe. E parabéns pelo projeto, tá? E deixo aqui o convite para vocês irem conhecer a nossa Casa Conceito. Tenho certeza. Vocês querem conhecer a Casa Conceito? Olha, se quiser, deixa nos comentários que a gente vai lá conhecer a Casa Conceito e gravar um vlog. Se vocês quiserem, deixa nos comentários, tá bom? Beijo, até a próxima.